O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Felipe Machado. Ele é policial federal e é integrante do COT, Comando de Operações Táticas, que é a tropa de elite da Polícia Federal. Ele vai contar a trajetória dele até chegar ao COT, algumas ocorrências e algumas situações vividas que você não pode perder. Então serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala, Felipe Machado, beleza, meu irmão? E aí, calma, beleza, show. Cara, primeiramente, obrigado pela presença aqui em Brasília. Você está sendo o nosso primeiro entrevistado de hoje. Obrigado por estar aqui, cara. Eu que agradeço pelo convite. Pô, um prazer participar do Café com a Polícia. Legal, parabéns pelo projeto de vocês. Obrigado, irmão, obrigado. E vamos bater um papo aí, trazer histórias, coisas bastante interessantes para... Fica ligado, rapaziada, que a conversa vai ser fera. Mas antes tem um recadinho do nosso patrocinador oficial, confere aí. O Café com a Polícia agora tem uma patrocinadora oficial, que é a AVB do Brasil, a maior distribuidora de produtos táticos do país. Distribui produtos para as melhores polícias do Brasil e também para as tropas especiais como o CORE, como o COT, enfim, produtos de altíssima qualidade. Se você é CAC, atirador esportivo, ou você é policial também, você tem que conhecer a AVB do Brasil. E caso você não seja policial, caso você apenas seja um admirador da polícia ou goste de produtos de qualidade, também tem produtos para você lá, como mochilas, calças, camisetas, lanternas, canivetes, facas, enfim, produtos da melhor qualidade e muito úteis para o seu dia a dia. E você que é amigo do Café com a Polícia vai ter condição especial na compra de produtos na AVB do Brasil, usando o cupom de desconto Café com Polícia. Cupom de desconto Café com Polícia, 10% na compra de qualquer produto. Então segue eles nas redes sociais que está aqui na descrição do vídeo e acessa o site para conhecer melhor sobre a nossa parceira aqui no canal. Estou muito feliz com essa parceria. Dado o recado, agora fique com a entrevista de hoje. E se você quer passar em concurso público, não sabe como estudar, tá perdido, aproveite o método Seja Aprovado olhando a descrição do vídeo. Se você tá perdido no estudo, todo desorganizado, tá estudando loucamente, tem solução para você. Vai na descrição do vídeo e confere o método Seja Aprovado. Porque estudar para concurso não é fácil, né, cara? Nem um pouco, a gente sabe bem disso. Vamos contar um pouquinho da história do Felipe. Então, Felipe, você é policial federal há quantos anos? 10 anos como policial. Tem bastante, pô. É. Parece novo, achei que era até menos. Cara, Valeu, por que tu entrou pra polícia? E o que tu fazia antes de ser policial e por que tu quis ser policial? Legal. Eu sempre fui aquele menino da rua ali, né? Minha infância foi muito ativa, brincadeira o tempo todo. Porra, minha mãe tinha que me buscar na rua já à noite, porque se deixasse eu ficava na brincadeira o tempo todo. E essa atividade toda, eu acho que aí já era um perfil ali se aflorando, né? Da operacionalidade e tal, enfim. E aí eu sou da época do Rambo, né, cara? Porra. Então vieram os filmes do Rambo, meu irmão, eu assistia, ficava amarradão nos filmes do Rambo. Nossa. Sabia até as falas do filme do Rambo. E comecei a me identificar com a questão, inicialmente, militar, né? Porque eu era muito novo, não sabia direito o que era polícia e tal. Enfim, e aí, como muito novo ali, eu fui entrando pela carreira militar. E quando eu entrei na carreira militar, e nela eu permaneci durante 11 anos... Tu se alistou e entrou ou fez o concurso? Na verdade, eu com 14, 15 anos, eu estava estudando para o Colégio Naval, né? Para oficial da Marinha. E aí cheguei a passar 2 anos consecutivos, mas fiquei na reserva, porque eu era o moleque que faltava o curso escondido, já até contei isso pros meus pais. Faltava o curso escondido e ia pra praia, pegar onda e tal. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? E aí passei, mas fiquei na reserva, não entrei. O último, cara, foram 220 vagas. Eu tinha passado, eu era o 200º, 30º, alguma coisa. Ou seja, tinha pouca gente na minha frente, mas ainda assim não consegui entrar. Fiz os exames todinhos e tal, então já fica a dica, porra, falta aula pra pegar onda, pra fazer nada não, se dedica que vale a pena. Enfim, e aí eu comecei a estudar, tive essa frustração lá atrás, né, como adolescente ali, não passei. E aos 19 anos eu fiz a prova para fuzileiro naval, porque quando eu me alistei eu já pedi para sobrar, porque eu não queria servir, eu queria entrar concursado. Passei para fuzileiro naval, fiquei 2 anos na infantaria de fuzileiro ali, já sentindo na pele aquele gostinho operacional, né? Porra, o recrutamento já é uma pancada pra gente, que na época que eu fiz no ano 2000, a gente ficava já de cara, eram 4 meses e meio de recrutamento.
A gente já ficava os 2 primeiros meses sem chegar no portão do quartel. Internado? Então, internato total. Pra ser fuzileiro naval. Aí a partir dali, de 2 meses até o 4º mês ali, a gente era liberado num sábado para voltar no domingo, né? Se não tivesse nenhum tipo de punição. Ou seja, se o instrutor, meu irmão, chegasse para você com algodão, passasse na tua barba e ficasse um pedacinho do algodão, caraca, ali você já não ia o final de semana para casa, então você já ficava punido lá no quartel. Então foi o primeiro impacto, assim. Ao final dos 4 meses e meio, éramos 360 recrutas e tal. Lembro até hoje, porra, fui 3º colocado, ganhei aquela faca Commander 3, maneiro, que era a faca igualzinha do filme do Rambo. Quando eu recebi aquela faca Commander 3, pronto, foi ali minha primeira grande vitória pessoal. Ficou né? feliz pra caralho? Muito, cara. Pô, eu era fã do Rambo, aí recebi uma faca que era igualzinha a faca que o cara usava no filme. Pô, então... Acabei como fuzileiro ali, 2 anos fazendo prova pra... Nesse de fuzileiro aí, eu já entrevistei outras pessoas que já foram pra Marinha e o cara falou que é pior do que... Te tratam assim de um jeito pior do que qualquer polícia, assim. A Marinha é muito mais sugada. Tu lembra alguma história que tu foi sugado ao máximo que tu pensou que merda eu tô fazendo aqui, cara? Bicho, a gente, quando é novinho ali, a gente é criado, né? Nossos pais, porra... minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, a família cuidando na boa, sempre te tratando bem ali na medida do possível, a sociedade, né, teus amigos de rua, de escola. Quando você entra num ambiente de quartel, e algumas tropas especificamente, a de fuzileiro é assim, é uma relação muito pesada, o cara te trata totalmente diferente, filho. É um mundo... a sensação que eu tinha era que eles queriam me matar todos os dias. Então, pô, tu olhava assim, a galera pedindo pra ir embora todo dia e tu, caraca, meu irmão, sobrevivi mais um dia. E você novinho ali, tendo que gerenciar, eu tinha 19 anos, tendo que gerenciar aquela crise toda. É sol, é chuva e nego vai. Era muito doido. Então, assim, te respondendo, é muito ruim. A sensação que eu tinha era que eles queriam matar a gente todos os dias. Como é que eles te sugavam, assim? Fica a noite inteira em pé fazendo tal coisa? Como é que era as atividades? À noite, a madrugada, parece que ela foi feita para você ficar molhado. Então você fica molhado. Eu vou te contar uma parte do recrutamento, mas depois, quando você sai dos 4 meses e meio, que você é distribuído nos quartéis, no meu ano foi assim, eu fui no quartel de infantaria, que naquela época existia uma coisa chamada Quartelex, que é 1 mês de adaptação à infantaria. Você sai dos 4 meses e meio e vai para uma pancada de mais 1 mês. Só que aí você já é formado, você não é mais recruta, então o cara vai te exigir como formado ali, e é até pior. Ou seja, as madrugadas você tava molhado, gelado, e geralmente é junho, julho, e pô, junho e julho é nosso inverno aqui, e na Ilha do Governador que eu tava já nesse período de Quartelex, e durante o dia parece que o maçarico é ligado àquele calor infernal, aí você vai pro asfaltozinho pagar flexão de punho cerrado, tuas pelezinhas vão tudo indo embora da mão. Caraca. Então tudo é novidade, mas novidade de forma bem pesada, bem ruim, né? Mas é uma experiência de vida, cara, que não tem preço. E a pressão psicológica, né? O tempo inteiro. O tempo todo. Até porque você vai ao extremo físico, e quando você vai ao extremo físico, psicologicamente você fica abalado. Você tem que saber gerenciar o teu emocional para que a ausência de comida nos períodos que você estava acostumado não te afetem emocionalmente. O sono, né, o cansaço físico propriamente dito, cansaço mental, tudo isso faz com que a galera tende a querer ir embora. Eu, graças a Deus, não passa muito essas coisas de ir embora na minha cabeça, não. Mas passa assim, bicho, que parada ruim. Pô, tô acostumado com minha caminha em casa. Pô, podia estar dormindo tranquilão, e aí os instrutores já sacaneavam, eles vinham com uma térmica assim, aí na madrugada, né? Aí subindo aquela água assim, ó, aquela fumacinha da água, aí a gente olhando, pô, frio do cacete, todo mundo se tremendo. O cara vinha com a térmicazinha, botava o copinho, descia aquele chocolate quente, aí tu ficava vendo aquelas miragens assim. Aí o cara, vai, aluno. Aí tu, não sei se fala que sim, não sei se fala que não. O que vai ser pior, né? Os caras já fazem de sacanagem pra abalar mais ainda o teu psicológico. E se tu fala que quer tomar um negócio? Eles quer beber? Tá, vai pra água. Aí é pior, cara. Dificilmente ele vai te dar, que ele faz aquilo de sacanagem.
E tem uma passagem engraçada. Teve um dia que tava muito frio, meu irmão, muito frio. E a galera entrou numa sala para fazer uma instrução. Raramente a gente ia para uma sala. Geralmente as instruções eram no ambiente aberto, independente se era de dia ou de noite. E aí a gente na sala, aquele frio, a gente molhado e tal, a galera vai se encostando ali, porra, para tentar se aquecer. Aí o instrutor veio com uma térmica grandona, cara. Aquelas de, sei lá, 10, 20 litros, assim. Ele falou, ó, se vocês mantiverem o padrão, não dormirem e tal, a gente vai dar um chocolate. Abriu assim, aquela fumacinha subindo. Aí ele pegou um copinho assim, e eu, caramba, um chocolate mesmo. Pô, mano, ninguém dorme. A galera se cutucando pra ninguém dormir. Aí daqui a pouco, só o pano molhado vindo voando assim, ó. Pau! Um dos recrutas ali dormiram. Aí pronto. Aí o cara... Mas depois a gente ficou sabendo que era armado da instrutoria. Aí o cara, vocês dormiram, não sei o que. Né? Pegou, abriu a térmica e virou o chocolate todo fora, assim, saca? E a galera olhando aquilo quentinho, indo embora, mano. Tô com frio. Eu não acredito, velho. Aí ia mexer com o psicológico do cara, né? Não tem fim, né, cara? Não acaba. Não acaba, só Deus cara. sabe. Pô, nunca dei tanto valor a um chocolate quente que naquela época. E depois tu passou, daí tu foi trabalhar realmente. Quanto tempo tu ficou até tu conseguir fazer o concurso pra polícia passar? Não sei se tu foi direto pra federal, como é que foi essa Eu vivi 2 anos na infantaria de fuzileiros navais, né? Ao final de 2 anos eu já emendei sendo aprovado num concurso de sargento do Exército. Aí eu entrei para sargento do Exército, fui direto para Manaus. Fiquei lá em Manaus 4 anos, pô, foi uma experiência maravilhosa, né? Cara, tu foi pra Manaus. Manaus. Que loucura. É, muito louco, né? Eu via Manaus ali, aquelas coisas de tribo de índio e tal na televisão. E quando eu cheguei lá, cheguei a Manaus em 2003, janeiro de 2003. Só tinha um shopping, hoje Manaus é gigante, tem vários shoppings, tem muita coisa legal. Mas naquela época era pouquíssima coisa. Eu fui a Tabatinga, que é fronteira, tríplice, né? É Colômbia, Peru e Brasil. Tabatinga tá lá na cabecinha, eu fui pra lá nessa época, não tinha nada, era mó loucura. Tudo experiência, bem bacana. E aí fiquei 9 anos como sargento, 4 lá na Amazônia, depois eu desci, eu era atleta, competia, fiz o curso de Educação Física do Exército e fui convidado para a Escola de Educação Física, para participar da equipe de instrução lá. E aí fiquei mais o restante da minha carreira como militar na Escola de Educação Física, dando instrução lá na cadeira de atletismo. Em Manaus, lá no Amazônia, é realmente o que o pessoal acha que é só mato, é tribo indígena, não sei o que lá? Você chegou a ter contato com isso ou não tem nada a ver com o pessoal pensa? Cara, eu tive mais contato com o índio depois que eu entrei para a polícia do que como militar. Porque no militarismo a gente ia muito para a selva, mas a gente ia muito para a selva para treinamento, adestramento ali e tal. E é um ambiente muito fisicamente ruim, digamos assim, porque você entra no mato, na selva, você tem uma concepção totalmente diferente. Você acha que é uma planície. E na minha época de estudo, nos livros de geografia, era planície amazônica. Só que de planície não tem nada. Porque eu acho que eles faziam fotos aéreas e viam a mata fechada, achavam que era planície. Só que quando você chega lá, não é planície. É morro em cima de morro e tal, só que tudo tampado por árvores. E é um terreno meio arenoso, então é um sofrimento físico lá dentro muito grande. E a umidade, né, o índice de umidade lá é gigantesco. Então quando você entra é um calor, é um vapor, parece que você está num lugar em que estão fervendo água o tempo inteiro. Então o desgaste físico é muito grande. Então é ruim você ter essa experiência e tal, lá dentro te suga muito, mas essa era a experiência que eu tinha. Eu não tinha contato com os índios. Depois que eu entrei para a polícia, aí sim, a gente vai... Uma das responsabilidades da Polícia Federal é essa, né? É lidar com conflitos ali na área indígena. E aí sim foram os contatos com o índio, tentando... índio, garimpeiro, a gente vai lá para poder... E o índio é fácil ou difícil de lidar? É muito complicado. É muito complicado, é uma cultura muito complicada, é difícil. Só quem já teve contato com o índio que sabe. Quais que são, por exemplo, as maiores, vamos supor, tretas ou discordâncias que existem lá com os indígenas nessas áreas? O que normalmente dá de confusão? É por terra? Eles querem condições? Eles querem...
que é que dá de confusão com o indígena normalmente? Cara, de tudo um pouco. Vai desde o garimpo ilegal até a biopirataria, você tem tudo lá, né? Drogas, enfim. Porque o que acontece? Eles são aliciados o tempo inteiro. Eles são aliciados pelos traficantes e os traficantes dão a eles dinheiro em troca deles passarem droga por dentro da mata. A biopirataria, isso aí vem gringos pra cá pra dentro e eles, né, pagam os índios ali, ficam aliciando os índios para levar, né, um pouco da nossa estrutura biológica, digamos assim, né, da Amazônia. E aí tem os garimpeiros que também querem se aproveitar da região dos índios ali para fazer o garimpo ilegal. Então eles são assediados o tempo inteiro. E muitos deles, logicamente, aceitam ali e tal. Eles talvez não tenham um senso crítico que nem o nosso, político, econômico, não tem essa noção que a gente tem. E aí, para eles, é até uma fonte de renda, digamos assim. Então, eu não vou entrar a fundo numa crítica, mas a gente vê de tudo ali dentro. Então, é responsabilidade da Polícia Federal a gente prover segurança, por exemplo, para um oficial de justiça ir lá e fazer uma desintegração de posse, de terra, alguma coisa nesse sentido, a gente acaba indo. E a gente vê isso de perto acontecer, sabe? Garimpo ilegal, então... E já teve que prender gente por conta disso? Cara, tem. Às vezes você vai para cumprir um mandado de alguma coisa e aí tem aquela resistência ali e às vezes acontece, faz parte. Eu imagino que deve inflamar o negócio, né? Porque aí começa a juntar todos os indígenas ali, o negócio inflama, tem que ter um cuidado. É delicado tu saber negociar ali, cara. É complicado, cara. É bem difícil. É bem difícil. Não é simples porque uma coisa é eu lidar com você, que você sabe que você tem seus direitos, mas você tem os seus deveres. E se você não cumprir com os seus deveres, você pode ser preso por isso. Conhece um pouco de lei, né? Mesmo que por cima a maioria das pessoas Exatamente. Aí quando uma cultura é diferente, que acha que o que é direito dele, na verdade, seria um dever de proteger, ele acha que não... Enfim, aí começam os conflitos, porque ele acha que está certo, enfim. É um pouco complicado, mas... A justiça está aí para isso também, ajudar nesse sentido de difícil lidar com tá quem certo e tá errado lá. Não sabe os direitos e deveres mesmo. Já teve uma galera da PM que costuma atender, por exemplo, meus parceiros lá, né, onde eu trabalho, costuma atender som alto, por exemplo. Às vezes vai lá, pede pro cara reduzir o som, não reduz. Vai lá de novo, pede. Aí quer entrar para pegar o som. Chega uma hora que, se não obedece, chega lá para entrar a caixa de som, para aprender a caixa de som e acabar. Aí tem gente que fala, você não pode entrar aqui sem mandado. Não sabe que em flagrante também é possível entrar. Aí começa a querer arrumar confusão por desconhecimento da lei. Imagina um indígena lá que não teve colégio, não frequentou colégio normalmente, né? Não sei como é que tá hoje, né? Mas acho que antigamente, na tua época, devia ser bem pior. Hoje talvez tenha melhorado, né? Enfim. É difícil. Perrengues da vida aí de um policial federal, né, cara? Não é tudo... Faz parte, tá no pacote. Tá no pacote. O pacote não tem só coisa boa, tem de tudo um pouco, né, cara? E aí, voltando lá atrás na sua pergunta... Depois desses 11 anos, né, somando os 9 de sargento e os 2 de soldado fuzileiro, aí sim que veio a polícia, fiz prova para a polícia e tal, porque durante... Nesse meio tempo tu fez faculdade? Fiz a faculdade, minha primeira graduação foi em matemática, aí depois eu fiz o curso de educação física pelo Exército, né, e aí trabalhei com educação física no Exército, depois eu fiz um MBA e agora estou começando o mestrado agora... em agosto desse ano, né? Daqui a menos de um mês. Não para de estudar, cara. Não dá. Aí qual ano foi o concurso que tu fez? Pra polícia foi 2012. 2012. E tu era militar na época, estudando e sendo militar. Eu fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer, mas eu fiz. Fala aí. Eu fiz o concurso de 2009 e não passei. E aí já fica a dica, porque eu recebo muita mensagem no Instagram da galera me perguntando, mas eu não passei, tô desanimado, não sei o quê. Cara, não faça isso, não se desanime, porque se você não passou agora, não quer dizer que você vai ser frustrado pro resto da vida, que você não vai passar, né? Então eu não passei em 2009, e aí estudei muito forte. Quando chegou o ano de 2010, muitos dos meus colegas estudavam 8 horas por dia, e eu naquela batida do quartel só conseguia estudar 4, e olha lá, e ficava desesperado, enfim. Quando chegou em 2011, eu tomei a atitude de sair do Exército. Eu falei, eu vou sair.
Aí todo mundo, tu tá maluco, cara, tu é estabilizado, tu tem uma vida estável aqui, ninguém pode te mandar embora mais, a não ser que você cometa um crime e tal, mas enfim. Sim. Pô, como é que tu vai? Não faz isso, não faz isso. Eu falei, não, eu tô muito certo do que eu quero. E aí eu já estava muito maduro nos meus estudos. No começo dos meus estudos para concurso, eu ainda não levava tão a sério. Mas naquele momento eu estava muito maduro, eu estava sabendo muito o que eu queria. E aí eu abri mão. Eu saí do exército. Depois de 11 anos de militarismo, eu saí. Só para focar para estudar, para passar? Exato. Eu passei o ano de 2011 em casa estudando. Eu tinha um carro, vendi o carro. E tu queria a Polícia Federal, né? É. E aí, cara, peguei o dinheiro do carro e investi. Comprei uma cadeira muito boa, que eu sabia que ia ficar sentado o dia inteiro. Nossa. Meu primeiro investimento. Uma cadeira boa que não maltratasse minha coluna. Vendeu o carro para comprar uma cadeira para estudar. Tu era solteiro na época, casado? Eu tinha uma namorada na época. Ah, por isso que fez. Se tivesse solteiro, acho que não vendia o carro, não. Não, vendi, porque a primeira coisa que eu pensei, se eu tiver com o carro na mão, pode ser que eu queira dar uma volta algum dia, alguma coisa assim. Então já vendi, comprei uma cadeira e comprei material de estudo. O meu dinheiro foi acabando ao longo de um ano de investir em material, turmas e tal, enfim. E aquele ano de 2011 eu estudei muito forte, cara. Aí quando entrou 2012... Do final de 2011 para o início de 2012, saíram 3 editais. Da PSERG, né, Polícia Civil do Rio, Polícia do Senado e Polícia Federal. Eu não estudei especificamente para a Polícia do Senado e não estudei para a Polícia Civil, porque eu estava muito focado na PF. E era aquilo que eu queria e a gente. Eu não ia fazer nenhuma outra prova que não fosse aquela. Mas abriram os editais, eu falei, vou fazer para teste. Porra, fiz os 3 concursos, passei nos 3 concursos. Para a Polícia do Senado também? Passei para a Polícia do Senado, passei para a PSERG. A maior remuneração é do Senado, né? Maior é o dobro, cara. Todo mundo me enlouquecendo. Pô, tu vai pro Senado, vai ganhar o dobro da Polícia Federal. Eu falei, cara... Mas não é polícia. Minha vibe não tá no dinheiro, minha vibe tá no que o meu coração mandar. E aí, eu tinha passado bem, cara, para a Polícia Federal. Eu cheguei a ficar em 2º lugar do concurso, porque a primeira lista saiu, eu tava em 9º. Aí a gente fez psicotécnico e exame médico e exame físico. Aí saiu uma lista, eu tava em 2º, porra, 120 mil candidatos. Imagina como é que eu fiquei, alegria. Eu falei, caraca, não deu certo. Nossa. Eu estudei muito. Aí mais um recado, porra, fiquei reprovado em 2009, não desisti. Estudei pra caramba, cheguei a ficar em 2º lugar. Aí a galera entrou com recurso e tal, aí de 2º eu fui para 6º. Então fechei o processo seletivo. De 120 mil pessoas eu consegui ficar em 6º. Meu Deus. Porque eu não desisti. A ideia é essa, Cauã. As pessoas ficam mandando mensagem, você deve receber esse tipo de mensagem. Caramba. Ah, não passei, e agora? Pô, não passei em 2009. Tô desanimado, às vezes nem fez o primeiro concurso e já tá desanimado. Pois é, cara. Não passei em 2009, passei muito bem em 2012 e ainda passei em 3. Eu podia escolher qualquer um dos 3 para ir. Né? Então assim, não desiste, pô, vai lá e tenta. E eu não sou um cara inteligente, fora da curva, não sei o quê. Não, eu sou um cara esforçado. Você só precisa ser esforçado. Eu acho que acima do estudar em si, metodologia, enfim, tem uma coisa que é muito mais complicada, é o emocional do concurseiro, da pessoa, de qualquer coisa que você for fazer, que exija um esforço e é incerto se vai dar certo ou não. Tipo, você não sabe se vai dar certo agora, se vai dar certo no próximo. E a ansiedade não deixa a pessoa estudar direito e ela não confia direito em si, acaba desanimando. Acho que o principal é isso. Eu não sei se tu na época tu tinha o foco na tua cabeça, não, vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Eu pelo menos no meu estudo pro meu concurso, eu pensei assim, não, eu vou fazer dar certo, foda-se. Não tem não dá. Podia não dar, mas o meu foco enquanto eu estava estudando vai dar. Não sei se tu pensava assim. Cara, eu pensava assim, sabe por quê? Eu vejo uma coisa muito relacionada. É muito proporcional na minha cabeça. Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, maior a sua sensação de que vai dar certo. É porque você está fazendo um dever bem feito de casa. Ou seja, se você tem que estudar para passar no concurso e você está fazendo isso, não tem como, entre aspas, dar errado, teoricamente. E aí, tem pessoas que não estudam muito bem, aí lógico que vai ficar naquela insegurança, cheio de dúvida. Mas se você está estudando muito bem, você sente. Porque assim, todo mundo acha, né? A quantidade não é a qualidade. Eu concordo também. Só que se você consegue transformar a quantidade com qualidade, é melhor ainda. Porque eu vinha num ritmo tão grande que no começo eu estudava 2, cansava, e depois eu passei a estudar 3, 4, 5, sempre com os intervalos, logicamente, porque o teu cérebro não mantém um período muito longo. Então eu fazia 50-10, 50-10.
No final, eu estava muito acostumado. É que nem na musculação. Às vezes você vai começar a malhar, você bota 10 quilinhos ali de cada lado e você não aguenta muito. Quando você vê, você bota 15, daqui a pouco você está com 20. Mesma coisa o teu cérebro, cara. Se você vai exercitando, você consegue aumentar as suas horas de estudos com qualidade. E eu cheguei no nível de estudar 13 horas líquidas com qualidade. E me sentia bem, cara. Não me sentia, não tô aprendendo, não tô assimilando mais nada e tal. Mas vou te dizer uma coisa, quando a gente começa a aprender, a pegar a matéria mesmo, chega a ser gostoso estudar. Você não sente mais aquela, eu vou estudar. Você tá indo tão bem, tá vendo que tá evoluindo, que isso faz você querer fazer mais. Flui, né, cara? Flui. Fica gostoso o negócio. Enfim, e aí foi assim que eu fui enlouquecidamente estudando e fiz o concurso, deu super certo. E tu fazia a tua rotina, tu tinha um horário certo para começar a estudar? Por exemplo, eu vou tomar meu café e vou começar a estudar tal hora. Como é que era a tua rotina nessa época? A minha rotina não era tão presa porque eu tinha o meu planejamento. E aí, para mim, isso aí é o maior fator de sucesso. Se você não tiver um planejamento de estudo, o que você vai estudar naquele dia, naquela semana, naquele mês, um macrociclo, um microciclo, você não vai se dar bem. Você vai ficar à deriva ali o tempo todo. Então, para mim, o mais importante era o planejamento. Eu tinha que cumprir aquele planejamento. Só que, no meu dia, por eu não estar trabalhando em 2011, que eu abri mão do exército, eu ficava à vontade. Eu ia dormir por volta de 10 horas e não botava o relógio para despertar. Só que eu despertava naturalmente ali entre 6 e 7 horas da manhã. Aí eu ia, fazia um aeróbico e tal, tomava um bom café e começava a minha rotina de estudo. Mas eu não botava relógio para despertar nem nada, porque eu estava tranquilo com relação ao meu horário. Se eu acordasse um pouco mais tarde, eu ia cumprir aquele planejamento até um pouco mais tarde. E no dia seguinte, de repente, eu poderia botar mais cedo ou não. Mas assim, eu ficava à vontade por isso, porque eu não estava trabalhando. Só que se a pessoa tem uma rotina, e isso eu fazia na época que eu estava dentro do quartel, eu botava para despertar. Aí acordava, fazia, cumpria tudo direitinho, tem que ser. Você tem que ter uma rotina, se não tiver também é complicado. E aí você fez a prova, quando você saiu da prova, você sentiu, vai dar boa? Não. É mesmo? Meu irmão, quando eu saí da prova, eu saí com a certeza que estava reprovado. A prova estava muito difícil. E engraçado é que quando eu cheguei ao portão do lado de fora, tinham vários colegas e tal, aí os caras, cara, a prova tava fácil. Meu irmão, eu achei a prova fácil, não achei difícil não e tal. E eu falei assim, cara, bicho, não é possível, eu acho que eu fiquei reprovado, cara. Eu tinha toda a estratégia na minha cabeça do que eu ia fazer. Eu sabia se eu ia começar pela redação, se eu ia terminar pela redação, qual matéria que eu ia começar. Tinha tudo e fiz tudo, exatamente do jeito que eu tinha programado. Só que eu achei a prova muito difícil. E o engraçado é que do lado de fora, as pessoas que eu encontrei que falaram, nossa, a prova tava fácil, cara, senti a prova muito tranquila e tal, foram as pessoas que não passaram. E, pô, passei nas cabeças, achei que a prova tava muito difícil. E a prova tava difícil. Realmente a prova foi bem difícil, de 2012. Só que, assim, foi a sensação que eu tive, que a prova tava difícil. Engraçado, quanto menos estuda, mais tu acha... Aquela frase, só sei que nada sei. O homem... Foi Sócrates que falou isso? Não lembro se foi Sócrates ou Platão. Falou que só sei que nada sei e foi considerado o homem mais sábio do mundo porque ele sabia que nada sabia. Então você que sabia que foi mal... Acabou indo bem. Quem achava que sabia tudo que foi bem pra caramba, acabou se ferrando. Não, e tem estudos que falam sobre isso, né? Tem uma teoria de Dunning-Kruger, se eu não me engano, que eles falam, quanto menos, e aí é uma pesquisa científica deles, um estudo científico que eles comprovam, quanto menos você estuda sobre um assunto, quanto menos você conhece sobre aquilo, maior a sua sensação de que você sabe alguma coisa sobre aquilo. Então, fica a dica aí. Se você acha que sabe muito, para e vai estudar sobre aquilo, você vai ver que você não sabe nada. Aí veio o resultado, você viu o seu nome lá na lista, como é que foi a sensação ali com a família? Não, aí aquela sensação, pô, a emoção, né, velho? Você desaba na hora. E aí eu louco pra contar pra minha mãe, pro meu pai, minhas irmãs, a família vibrando, meus amigos. E eu lembro que eu tava muito feliz, muito feliz. E a minha média tava muito alta. E aí um colega me ligou, ele estava com a média baixa, ele passou depois, a nota da redação jogou ele lá em cima, ele entrou nas vagas. Legal. Mas a nota dele até então não estava dentro das vagas, né? Depois com a redação que ele foi para dentro das vagas. Mas interessante é que antes mesmo de eu saber a redação, que aí jogou minha nota lá para cima, a minha nota era boa, mas eu não tinha a comparação com os outros, assim. Aí esse meu colega me ligou e falou, cara, pô, acho que eu não passei e tal.
pô, tirei tanto, bem abaixo da minha nota ali, né? Tirei tanto, não sei o que, eu não, pô, que isso, vai dar certo, cara, que isso, não pensa assim não, tal, não sei o que, papapá, tentando consolá-lo, né? Aí ele, pô, e tu, o que tu acha? Eu falei, pô, cara, tirei tanto, bem acima dele, né? Mas o que tu acha? Eu falei, cara, não sei se vai dar pra passar, não. E tu falou pra ele? Eu não me toquei, velho. E eu falando pra ele, não, vai dar, calma, que isso? E aí ele, pô, se tu não acha que vai dar pra tu, imagina pra mim. Eu falei, putz, Acabou o teu... Aí acabou que depois ele mandou muito bem, graças a Deus, é um dos meus maiores irmãos dentro da polícia e tal. Passou E quanto tempo depois tu entrou? Te chamaram? A gente passou, os resultados saíram ali em maio, mais ou menos, começamos a fazer os processos, né, de exame físico, médico, psicotécnico, tudo. E aí a gente começou a nossa academia apresentação 4, acho que começou dia 6 de agosto de 2012. Como é que funcionou o processo para você entrar na academia? Avisa um mês antes que vai começar a academia, você entra, já é funcionário público ou não, faz parte do processo do concurso, academia? Como é que funciona na tua época? A academia, até hoje, inclusive, faz parte do processo, né? Se você for reprovado num teste físico, alguma coisa, você está eliminado e acabou. Você não tem nenhum tipo de garantia enquanto você não for lotado. Né? Porque aí você passou em tudo, tal. Inclusive dentro da academia. Acabou a academia, você se formou. Aí tem um período lá para você assumir o cargo, para você se apresentar na sua lotação. Até lá, se você não se apresentar e tal, você pode ter problema. Então, depois que você foi lá, se apresentou, tá lotado no lugar, aí sim começa a tua carreira, né? Tá valendo. Aí eles mandam um e-mail, tem que comprar enxoval, essas coisas? Cara, eu não lembro, mas você compra. Agora eu não lembro se na minha época a gente ia comprar lá, as lojinhas eram lá dentro, a gente ia comprando lá, mas a gente recebe dentro dos comunicados tudo que tem que ser feito, os passos a passos, então é bem tranquilo nesse sentido. Período de quanto tempo que é a ANP? Antes da academia, eram 4 meses e meio, se eu não estiver enganado. Eu acho que a minha academia foram isso. Só que aí depois, com essa questão da pandemia, os cursos tiveram que ser comprimidos, hoje está com 2 meses e meio. Foi quase 5 meses. Agora está mais comprimido. Expectativa antes e depois, tu achou que ia ralar mais ou menos do que foi? Cara, eu não tinha essa questão assim, porque eu vinha do militarismo, então para mim o que viesse não ia ser mais ralado do que eu já tinha vivido. Então eu estava tranquilo e foi até muito tranquilo, muito tranquilo, porque eu já trazia uma experiência de 11 anos ali de militarismo, né? Então foi muito tranquilo. Agora, engraçado que a mesma sensação que eu vivi com 19 anos, quando tomei aquele primeiro impacto e tal, Corpo de Fuzileiros Navais, para algumas pessoas é a mesma sensação, porque a pessoa vem ali de nenhuma experiência, com curso de formação e tal, então para essas pessoas pode ser que a perspectiva e a sensação seja diferente da que eu tive. E tu era internato? Lá, dormia lá? No meu ano foi internato. A gente só era liberado aos finais de semana. A gente, sábado e domingo, podia sair, repunha as coisas que a gente guardava no alojamento ali, um biscoito, um remédio, alguma coisa assim, mas durante a semana inteira é internato. Aí hoje tá 100% internato. Acho que eles não podem nem sair aos finais de semana. Caraca. Por causa da questão da pandemia, né, cara? Covid, tudo, e ficou um pouco diferente por causa disso. E reduziu também o tempo de curso, porque deve ter instrução no final de semana também. Tudo. Reduziu por causa disso aí. Aí reduz bastante. Enfim, aí chegou o momento de você se formar e você escolher, não sei se você escolheu ou escolheram para você a cidade que você ia trabalhar. Como é que foi essa sensação, cara, na época, e como é que funcionou esse processo para ti? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de escolher, fiquei classificado entre, não os 10 primeiros ali, mas fiquei nas cabeças, então escolhi tranquilamente a minha vaga, né? Eu fui para uma delegacia bem operacional, né, que é a Antidrogas nossa, DRE, lá de Cuiabá, no Mato Grosso, e eu escolhi ali porque, cara, ali é muita coisa ligada ao narcotráfico, né, porque fronteira ali, né, tem um monte de fronteiras próximas ali, vem droga da Bolívia, vem descendo da Colômbia, pela região amazônica, enfim. Então tem muito trabalho ali. E aí eu fui pra lá, trabalhando bastante ali naquela região, cara, até... Cara, que massa. Narcotráfico.
Tem muito, cara. Não vem muito. A gente não tem noção, cara, do que é. Eles dão um jeito de fazer entrar tudo que é... A criatividade dos caras... É demais, cara. Vem por tudo quanto é lado. E é difícil você pegar... Hoje em dia, cada vez menos eles se expõem, eles conseguem detectar o que está sendo feito e aí eles traçam outro caminho, né? E a gente tem essas dificuldades, às vezes, de pegar por causa disso. Né? Se houvesse menos entrevistas para a rede nacional, de pessoas falando como é que pegou, como é que fez, de repente a gente não teria essa dificuldade toda, mas tem gente que vai lá e fala como é que fez, aí os caras ficam cientes e não cometem mais aquilo. Mas enfim, existe muito e as pessoas que não vivem isso não têm essa noção. Não tem. Qual foi o esconderijo, a forma que eles transportaram mais surpreendente que tu viu lá onde eu moro, né? São Francisco, eles levam muito, quando pegam, né? PF pega lá, Receita Federal pega droga, eles amarram debaixo do navio. Eles dão um jeito de amarrar lá debaixo do navio e vai, atravessa o oceano e chega do outro lado. Qual foi a artimanha, não sei se tu pode falar, na época que tu sem citar o caso específico, que tu achou mais surpreendente a forma como eles estão transportando? Cara, tem tantas formas que você olha assim, vão te surpreendendo, falando, não acredito que o cara fez isso. E aí você vai aprendendo e aquilo vai te surpreendendo. Só que uma das formas que eu realmente me impactou, que eu falei, como é que o ser humano chega a esse ponto? E isso está nas mídias sociais, até mesmo em reportagens em canal aberto, né? Eles mostram que são as pessoas, cara, infelizmente que não têm tantas informações e elas ingerem, elas colocam droga dentro da cocaína, que é a mascara, né? Coloca dentro de camisinha ou alguma coisa assim e engole. E tenta passar em aeroporto, por exemplo. E aí, cara, se você for parado num aeroporto, o teu sistema digestivo vai trabalhando em cima daquilo ali, e se aquela coisa estourar dentro do teu organismo, você vai morrer, cara. Mas às vezes as pessoas não têm essa noção, ou até têm, precisam do dinheiro. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas essa me chocou, porque a que ponto chega o ser humano para carregar, às vezes, menos de 1 quilo de cocaína dentro do próprio corpo. É um valor altíssimo também. Né? E ainda os caras também não têm dinheiro, tem nada, vou ganhar, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil reais para isso. Eu gostaria, cara, que toda pessoa, principalmente os jovens, assistissem a alguma reportagem, algum vídeo, documentário de como é confeccionada a droga. Porque se todo mundo assistisse, talvez grande parte não teria coragem de usar. Porque é uma coisa tão absurda, é soda cáustica, é urina. Você vê os traficantes urinando porque a ureia mistura e tudo mais. Então é uma coisa tão bizarra, cara. É solução de bateria de carro. Tá louco. Tanta coisa tóxica que se mistura ali naquele processo que é inacreditável que um ser humano coloca aquilo para dentro de si, entendeu? Então, se todo mundo assistisse, talvez uma parte ia ficar com receio de usar em virtude disso. É impressionante mesmo. Então, tu já pegou o caso de pessoa que botou para dentro, ingeriu, deu ruim lá dentro e acabou. Eu não peguei a pessoa que ingeriu e que deu ruim, porque quando acontece isso, é hospital e se der sorte ali, beleza, vai continuar vivo. Mas isso você vê muito naqueles programas aeroporto, de canal, esses canais da NET, mais, enfim. Mas lá em Cuiabá você vê de tudo, inclusive as pessoas que carregavam dentro, aí você tem que esperar a pessoa defecar para tirar a droga dali e tal, enfim, é um negócio meio absurdo. Imagino que você aprendeu o gringo também, né? Cara, de tudo, velho. De tudo. E o último que eu lembro que eu peguei foi uma parada maneira, assim, sabe? O cara era copiloto de uma aeronave que ele tinha baixado lá no meio da Transpantaneira e ele fugiu para dentro do mato.
ficou foragido e ele não conseguia sair. Caraca. E aí... Daqui a pouco ele queria ser encontrado porque ia morrer no meio do mato, né? Dias depois ele entrou em contato lá com um pessoal de uma fazenda que sabia que nós estávamos atrás dele. O pessoal da fazenda nos comunicou e aí a gente armou uma operação para pegar esse cara. E aí aquelas coisas de filme, né, cara? Você vai lá e tal. Porra, foi lindo. Quando a gente tirou o cara do mato, o cara todo lanhado mesmo, todo lanhado, porque ele estava há dias tentando achar um caminho e ele era boliviano, ele não sabia nem o que fazer, para onde ir, perdido. E lá na Transpantaneira, dependendo do lugar ali, tem umas fazendas do Sesc, que você se perde literalmente dentro da selva. E ele estava perdido, ele não sabia o que fazer, ele já estava com medo. Né, de repente é devorado, e naquela região ali do Pantanal, meu irmão, é um jacaré, uma sucuri, qualquer coisa pode te pegar a qualquer momento. Então o cara devia estar desesperado. A gente conseguiu pegar esse cara. Ser preso do que continuar lá. Mas ele foi buscar esse contato, não para a polícia ir lá buscá-lo, mas ele estava tentando contato com os traficantes, para os traficantes irem lá resgatá-lo. O fazendeiro deu uma de louco, fingiu que não sabia. Fingiu que ia ajudá-lo ali e tal, e comunicou a gente. Ele estava na fazenda ou estava no mato? Quando você chegou? Ele estava no mato, que era próximo de uma fazenda. Na verdade, ele estava dentro de uma casa. A gente conseguiu armar um cerco ali, confirmou que era ele, que ele estava dentro da casa e tal. E aí, quando um outro colega aí, a gente já tinha armado, né? Fez uma situação lá com um barulho, aí ele saiu, e aí quando ele saiu a gente foi lá e conseguiu prendê-lo. Vocês conhecem bem a mata, assim, você já tinha tido experiência do exército, de trabalhar na mata, isso aí te ajudou bastante? Ainda mais na região amazônica, né? Ajudou muito, cara, porque a gente foi numa equipe, todo mundo assim, normal, na paisana. E eu, por causa do militarismo, na minha cabeça eu botei na minha mochila um camuflado. E aí foi isso que salvou, porque eu consegui botar o camuflado e ir usando algumas técnicas para me aproximar da casa lá. Foi maneiro, cara. Foi muito legal. Aquela prisão que tu chega em casa, conta pra família, e novinho, legal, cara, de polícia. Então, vibrando. Falei, caraca, foi assim, parecia filme e tal. As primeiras prisões são massa. E uma polícia federal também, uma polícia civil, a gente investiga muito. Não é todo dia que você dá cana. Você investiga e tal, até conseguir prender, cara, é um trabalho assim, quando você prende, uau! Tipo, é o ápice, assim, é a cereja do bolo, mas o trabalho no dia a dia, às vezes, não tem tanta ação. É um trabalho de inteligência, tem que fazer relatório, tem que ir atrás de informação, fazer um monte de coisa, enfim, até você chegar nesse dia que dá certo, e ao mesmo tempo, quando dá errado também, você fica maluco, né? Eu, pelo menos, às vezes que não conseguiu, deu ruim, o cara conseguiu fugir, eu fiquei doido. Imagina que contigo também é uma coisa. É a mesma sensação, né, cara? A gente trabalha para dar certo, né? Mas quando não dá, a gente tem que engolir ali e tocar para a próxima, faz parte. Toca para a próxima. Aí você foi lá para Entorpecentes, Cuiabá, aquela região, e aí você continuou lá quanto tempo até mudar para cá, para Brasília, para o COT, enfim? Minha vida operacional dentro da Polícia Federal aconteceu muito rápido, né? Eu entrei, tomei posse em janeiro, aí em fevereiro, final de fevereiro, março ali, eu já estava fazendo o curso do GPI, que a gente chama o curso... Primeiro GPI, então. A gente chama o curso mesmo de CTI, aí quando você se forma, você vai ingressar ao GPI. E aí GPI, para quem não sabe, é Grupo de Pronta Intervenção, né? Tem exatamente. Em todos os estados, né? Isso. O COT é o mais alto em Brasília. Aí, para ter uma pronta resposta nos estados, né? Porque demora muito para o deslocamento. Deslocamento, aí cada estado tem um GPI que pode ir lá em alguma situação que precise de uma intervenção rápida, eles já vão lá e até o COT chegar, o GPI já deu uma ajuda, é isso, né? Basicamente isso, exato. Então, conseguiu passar no GPI para Manaus? Não, para Manaus não, para Cuiabá. Eu fiz, o GPI é feito aqui em Brasília, né? Certo. Ministrado pelo COT. Vim em Brasília, cursei, me formei no GPI, no CTI, voltei para compor o GPI do Mato Grosso. E aí fiquei o primeiro semestre lá, aí quando foi julho eu já desci para fazer o COT mesmo. Aí fiz o curso, 2013 ainda, aí formei no final do ano. O curso é demorado, doído. Aí tu, pessoal que está assistindo, para você entrar numa operação especial da polícia, você tem que passar por um curso. Cada polícia, cada operação especial é um. O do COT tem o curso do COT específico, do GPI tem o CTI, que tu falou. CTI
Para entrar na Core do Rio de Janeiro é outro, acho que é Coesp, não? Coesp é pro BOP. É Coat, com E. Coat com E, enfim, cada um é de um jeito. O Coesp é da Polícia Militar, para compor o grupo de operações do BOP. Enfim, aí para entrar pro COT da Polícia Federal é um específico. Quanto tempo de curso é o COT, cara? Cara, o meu... Acho que varia também, cara. Mas é basicamente ali quase um semestre inteiro. Caraca, um semestre quase COT, isso. É o curso mais fudido que tem, tu acha, do Brasil? Ou... Não, cara, eu acho que quando você fala em curso de operações, pra mim, tá? Na minha cabeça. E aí eu sou um cara que eu tento me despir de qualquer tipo de vaidade. Pra mim, curso de operações é curso de operações. O que você vai sofrer em um, você pode sofrer uma coisa diferente no outro e tal, mas no bolo é a mesma coisa. Você vai ter sofrimento disso, daquilo outro. E ao final você só vai se formar se você realmente tiver a atender às exigências do curso, que não são fáceis. Né? Não levo pro lado da vaidade, não, esse é pior e tal. Tu acha que todos os cursos operacionais são feitos para reprovar o cara que não quer entrar, né? Não, eu acho que eles são feitos para passar uma boa peneira só pegar quem realmente foi chamado. A gente até usa uma forma de considerar isso, que tipo assim, eu lembro que no curso da Core, por exemplo, a gente falava muito isso, né? Você não escolhe ser falcão, é o falcão que te escolhe, cara. Entendi. Você recebe o chamado e você vai lá. E aí você se forma. Só que tem muita gente que vai sem receber o chamado. E se você for sem receber o chamado, em algum momento você vai embora, não adianta. Né? Então quando você passa aquela peneira, só fica quem recebeu o chamado, é mais ou menos por aí, né? Você fez o do GPI e depois o COT. Teve algum momento que você achou que você ia desistir? Você pensou, não dá, não dá, vou pedir pra sair, não dá. Cara, não. Graças a Deus, eu sempre tive a cabeça muito boa nesse sentido, né? Que nem quando eu fui fazer o curso de PQD do Exército, eu sabia que ia vir um turbilhão de limites, né, físicos ali, e que ia ser muito ruim, e que eu só sairia de lá em cima de uma maca. Essa era a minha ideia na cabeça. Quando eu cheguei lá... Você não ia perder pra tua mente, no caso. Não, isso era o que eu carregava comigo. Eu cheguei lá, cara, eu lembro que eram 600 e poucos militares fazendo o curso. Meu irmão, quando chegava perto das 11, a gente começava a ralar às 7 e pouca. Quando chegava perto das 11, perto do meio-dia ali, era nego caindo, puf, desmaiando, aquele sol maçaricado. E eu olhava assim, calma, mais um, cara, não acreditou, vivo ainda. E nego, e tu olhava, tinha um companheiro teu ali do teu lado também e tal, vambora. E tu, aquela sensação de que vai apagar, né, a qualquer momento. E seguindo. Só que o pensamento permanecia. Só sai daqui se for numa maca, cara. Se eu morrer ou se der ruim aqui, eu só vou pro médico. Tocar aquele sino, e o sino não parava de tocar, meu. O pessoal desistindo. E aí, quando tu acaba o dia ali que tu sobrevive, tu fala, meu irmão, vivi um dia, matei um leão hoje. Amanhã tem mais um, e aí tu vai. Pior que o amanhã, às vezes, poucas horas separam hoje do amanhã, né? E tu não pode parar pra pensar muito não, filho. Quem para pra pensar muito, não volta não. Não tem muito tempo pra dormir, né? Não volta não. E essa filosofia eu sempre carreguei comigo, então assim... não pensava em desistir, não, acho que eu vou embora, graças a Deus, não. Os camaradas que tem alguns colegas que às vezes passam por algum problema, e eu tive problemas em curso, né? O curso da Core foi um curso que eu tive problemas pessoais e tal, mas tem colegas que às vezes pensam, e isso é natural, não é certo nem errado. Você fez o curso da Core não para especificamente entrar em alguma operação, você fez para se testar mesmo, para ter conhecimento? O curso da Core, cara... Core daqui do Rio? Do Rio de Janeiro. O curso da Core, para mim, não era um teste, não era só para obter conhecimento, mas eram dois motivos principais, né? Lógico, obter conhecimento com um dos grupos de operações especiais que, ao meu ver, está no topo, né? O BOP e a Core, hoje, eles vivem um combate urbano que, cara, eles são escolas. E a Core, especificamente para mim, era uma realização, porque lá eu tenho grandes irmãos, eu já tinha conhecidos de lá, que eu considerava como irmãos, depois que eu me formei, virou realmente uma família,
Então era a admiração e o respeito por aquela unidade que eu já carregava, porque no próprio COT a gente vai lá e faz uma semana com os caras. E essa uma semana que eu fiz com eles, né, da nossa patrulha urbana, cara, aquilo pra mim foi excepcional. E eu percebi que ali era uma casa que eu queria voltar e fazer parte daquela família. Então eu carregava a consideração e o respeito, né, a vontade de fazer parte daquela família e conhecer, né, as táticas, as técnicas e tal, pegar o conhecimento, lógico, né, que a nossa doutrina é muito baseada na doutrina dos caras, né? Não existe vaidade nisso, você não pode ter vaidade. Se os caras estão mandando muito bem, você tem que ir lá, cara, provar da fonte dos caras, né, trazer para você aquilo que se encaixa à tua realidade e tal, mas você tem que tirar o chapéu. E eu tiro o chapéu pros caras, os caras são muito bons mesmo. Esse intercâmbio todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, todo mundo evolui junto, ganha, não tem essa, cara. eu sei mais que você. Não adianta, se você pensa dessa forma, você vai ficar isolado. E quando você fica isolado, que as pessoas não interagem com você, você fica para trás, em termos de conhecimento. Então você, depois do COT, você foi fazer do CORE, foi depois? Eu fiz o COT em 2013, né? A CORE veio em 2018. Pô, um tempão depois. Bastante tempo. Pô, que massa, cara. Porque ao longo desses anos ali, foram alguns outros cursos que eu fui amadurecendo e tal, né? Fui fazer o guia de cordada lá no 11 de montanha, fiz curso de sniper, enfim, fiz alguns cursos que estavam no meio E desse desses caminho. cursos operacionais, o que você considera o mais difícil de vencer? Para mim, cara, sem dúvida, o mais difícil foi o curso da CORE. Como eu te falei, eu não vejo um curso mais difícil do que o outro e tal. Eu vejo mais difícil de vencer para mim pelas questões pessoais que eu passei lá dentro. Eu tive problemas pessoais que me atrapalharam durante o curso, né? Questões físicas, machuquei meu pé, machuquei minha canela, quase perdi minha perna, perdi meu casamento dentro do curso. Caramba, então foi uma pancada atrás da outra, né? Coisas pessoais que atrapalham o teu psicológico dentro de um curso que é um turbilhão terminar um casamento. Minha filha morava aqui, eu tenho uma filha, né? Minha filha morava aqui em Brasília, ela saiu de Brasília e como é que você lida emocionalmente com tudo isso dentro de um curso? Então foi muito doído, bem complicado realmente, cara. Então por isso eu considero que pra mim, né, pessoalmente foi o que me causou mais dificuldade pelos problemas pessoais que eu tive. E de perrengue dentro dos cursos? O que eu te pergunto que é mais difícil para você, é frio, é fome, falta de sono, privação de sono, a pressão psicológica? O que você considera o mais complicado? Cara, para você pegar mais? Eu acho assim, eu não consigo especificar algo. Tem colega que tem muita dificuldade na água e a água para ele vai ser a maior dificuldade, o maior transtorno ali. Eu sou aquele pato que faz um pouquinho de cada e não faço grandes coisas, não sou um nadadorzão, mas eu nado bem. Sabe fazer tudo, mas não é o melhor em nada. Eu não sou o corredorzão, mas eu corro bem. Então, pra mim, tudo era ruim, na medida do possível. Porque, tipo assim, eu ia correr, era ruim, cara. O cara que corria muito, talvez fosse um momento pra ele de menos exigência e tal. Pra mim, exigia, era ruim. Quando eu ia pra água, era ruim do mesmo jeito. Porque eu não sou o melhor nadador, então eu sofria na água. Então eu sofria na medida do possível, não sofria demais, porque como eu te falei, é o pato ali, faz um pouquinho de cada. Não sofria demais porque eu não era muito ruim em nada disso, então acabava levando ali, mas sofria. Bom, você entrou pro COT e o COT ele age no Brasil todo, né, em algumas situações especiais. Só cumprimento de mandado? O que resumidamente faz o COT? Eu não posso entrar a fundo nas doutrinas do COT, nas responsabilidades do COT e tal, né? A gente não pode expor esse tipo de coisa, mas a gente é uma polícia de âmbito federal, então a gente acaba cumprindo demandas de todos os estados, né? Se tiver coisas da responsabilidade da Polícia Federal que gerem alto risco, aí o COT vai, né? Por isso que a gente vai para o Rio, porque o tráfico ele é interestadual, ele é internacional, é responsabilidade da Polícia Federal. A gente vai para a região amazônica, porque tem conflitos indígenas, e aí a gente também é responsabilidade da Polícia Federal. Então a gente atua sob demanda. É muito amplo, né, cara? É muito porque vocês amplo, atuam às vezes numa selva, uma restinga, às vezes numa cidade. Faz parte. Cara, vocês passam por muitos treinamentos, né, cara? Às vezes marítimo. Tem que ser. Também marítimo, né? Tem que ter.
Também. Tem os grupos, né? Todo mundo... A gente vê, às vezes, as reportagens aí nas mídias abertas, né? Sobre o Nepom e tal. Tem um livro, para você que quer saber mais, tem o Charlie Oscar Tango, um livro muito bom. Tem o do GPI, o próprio GPI, né? Golfo Papa Índia. Esse eu li, porque, como eu falei, entrevistei um colega seu, o Vinícius, lá do GPI de Santa Catarina, e ele escreveu esse livro juntamente com outros autores, o GPI. Então eu fiquei mais por dentro um pouco do que faz o GPI, né? Ele até dá uma pincelada no COT, mas se quer saber um pouco mais do COT, compra o livro Charlie Oscar. Pô, eu vou indicar um outro também, que esse é da fonte Machado. Eu sou Machado, mas eu sou o Machado segunda geração. O Machado da primeira geração foi um dos caras que idealizaram ali, que participaram do surgimento do COT, a história do COT. E ele escreveu um livro, né, Forças Especiais Federais, né, Carlos Alberto Machado. Esse cara escreveu esse livro e é muito bacana. Então, assim, se você quer conhecer esses livros que o Cauã indicou e tal, e tem o livro do Machado também, que é interessantíssimo. E o Machado também tem um canal lá, pra galera que curte também, né? Aí sim, hein? Maneiro. E você, na polícia, já teve algum problema diretamente contigo? Sofreu alguma ameaça, alguma coisa? Cara, não, porque assim, quando a gente faz um trabalho bem feito e o policial ele não tem que ter aquela coisa de efetuar uma prisão e cometer excessos e tal, isso não existe. Se você faz o seu trabalho bem feito, né, quem está do lado de lá, do crime, ele vai ter que te respeitar, porque ele sabe que ele está cometendo um crime e ele vai ser preso e pronto. O máximo que já aconteceu foi, antes mesmo de eu entrar para o COT, uma prisão que a gente fez lá no Mato Grosso, de 500 quilos de cocaína. Ainda era pasta base, né? Não era cocaína propriamente dita. A gente fez a apreensão e os traficantes vieram, 2 traficantes dentro da viatura e tal. E eu tava dentro da viatura e aí o cara começou, né? Não, porque, pô, aquele papo mole, né? Será que, cara, ó, vou te falar uma coisa. É melhor você calar sua boca, porque além do tráfico, além da organização criminosa, eu vou te empurrar uma corrupção ativa. Porque eu sei o que você está querendo dizer. Aí então ele respeitou. E a gente pega os áudios, às vezes, de algum colega ou outro falando, pô, cara, fizemos uma prisão aqui e tal, os caras, pô, realmente eles falam, né, pô, foi respeito, legal, tal, pô, perdi. E entrega a mão, é algemado, tal, é levado. Então, quando a gente faz um trabalho sério... Dentro da lei... Dentro da lei, a gente não tem esse problema, né, cara? Porque pro pessoal... É muita grana envolvida o tráfico, né? E aí o cara, pra te depositar, querer fazer uma propostinha, depositar uma grana... Ixi, cara, eles querem, mas... Se você é um cara íntegro, se você sabe que você entrou pra polícia pra fazer polícia... Aí, cara, não tem preço, né, velho? Vale a pena o negócio, vocês vêm com papinho mole. Só uma vez comigo que veio um papinho mole também, já mandei o cara calar a boca e gera. Acho que o vagabundo sente quando o polícia ali é sério ou não. Tu viu, ele foi te sentindo ali, tu já falou... Não, já corto na raiz, cara. Quando você corta na raiz, ele já para e fala, aqui não dá. E aí você bota a tua cabeça no travesseiro tranquilo, né, cara? Isso aí não tem preço também. Não tem preço, né, cara? Você já teve que ir pra fora do país em alguma missão? Eu fui por competição. A gente foi competir levando a bandeira do Brasil, levando a bandeira da Polícia Federal, né, pelo COT, lá nas Olimpíadas de Operações Especiais, né, que é lá no GSG9 na Alemanha, né, o CTC, é o Combat Team Conference. E aí, pô, reúne grupo de operações especiais, cara, do mundo inteiro, né? Aí, pô, o FBI tem um grupo dentro do FBI de operações especiais, aí manda. Aí a própria polícia do GSG9 é um grupo de operações especiais da polícia alemã, aí o GIGN da França. Nossa. Então tu olha assim o mundo inteiro lá, cara, e os caras fazem um negócio cinematográfico mesmo. Parece que tu tá realmente vivendo um filme. Eles montam num detalhe de filme. Quando você vê assim o negócio, fala, cara, eu tô dentro de um filme, não é possível. Eu vi esses tempos, o Ger de São Paulo foi, o Pedrinho ali do Ger, postou no Instagram dele uma competição que ele foi, acho que foi em Dubai, cara.
Desse estilo aí que você falou, vai polícias do mundo inteiro, aí tem várias provas e tal. Massa pra caramba, cara. E lá acontece, de 4 em 4 anos, é uma Olimpíada mesmo, muito bacana, cara. Foi uma experiência internacional pela polícia que eu fui. Um cara que hoje quer ser policial federal, quais escalas de trabalho um policial federal pode fazer? Tem isso Opa, cara. Puta que pariu. Tem isso na legislação de vocês, né? Eu já dei uma olhadinha no estatuto, lá na legislação da Polícia Federal, mas resumidamente, um policial federal pode fazer quais escalas de trabalho? Depende. Às vezes a gente consegue até escolher uma rotina mais ou menos ali de trabalho. Por exemplo, se você consegue ir para um aeroporto, é um estilo de trabalho, né? Você concorre ali a um plantão e tal. Se você vai fazer uma delegacia, né? Como aqui eu trabalhei, você vai cumprir um expediente. Você nunca trabalhou, né? Não. Você vai cumprir um expediente, aí você vai pro COT uma outra escala e tal. A gente não pode divulgar, por exemplo, como que funciona o organograma e o fluxograma do COT, mas sim. Existe uma escala lá, existe uma escala para quem trabalha na delegacia, uns cumprem expediente, outros cumprem plantão. Então as pessoas têm algumas opções, né? Dentro da polícia, é bem tranquilo. E a região de fronteira que se trabalhou, cara, tem vida lá, tem estrutura, como é que é estar numa região de fronteira? Muita gente que quer um dia entrar na PF sabe que vai, provavelmente, PF ou PRF também, né? Ir para a região de fronteira, esse Brasilzão afora, assim. Como é que é talvez viver a vida numa região de fronteira? Eu, quando fui para Cuiabá é um centro, né? Lógico, capital do Mato Grosso e tudo. Só que a gente viajava muito de missão para as fronteiras ali, né? Para Cáceres, para Rondonópolis, Sinop, enfim. Que são regiões fronteiriças e, cara, o que eu falo pra galera, você tá entrando, é uma experiência muito bacana. Tem gente que tem medo de ir pra fronteira e tal. Eu digo, vá lá, experimente, vê. Né? Você vai ter um crescimento pessoal, profissional lá, vai conhecer muita coisa bacana, forma de trabalhar e tudo. E tem vida? Tem. Hoje em dia, tem muita coisa bacana pelas fronteiras, né? Não tem... Existem umas mais precárias do que as outras? Existe, mas, cara, tudo vale como experiência de vida. Eu falo isso porque, quando eu fui para Manaus, em 2003, ainda pelo Exército, que eu fui para Tabatinga, em 2003, Tabatinga tinha nada. Nossa. Hoje não tem grandes coisas, mas em 2003 não tinha nada. E Manaus tinha um shopping e olhe lá. Hoje tem vários shoppings, a cidade já era grande, a cidade de Manaus já era grande e agora está gigantesca. Então, assim, vale, porque às vezes a pessoa ouve, fronteira, fica com medo. Vai, tem vida. Conversa com as pessoas que passaram por lá. É uma experiência que eu acho que vale muito a pena. E sempre tem concurso, então sempre oxigena, sempre vai gente para lá e quem estava lá sai. Em região de fronteira, o pessoal pensa isolado, tranquilo, pelo contrário, né? Para a polícia tem... É difícil de controlar. A gente tem uma região fronteiriça gigantesca, né, cara? Imagina controlar uma fronteira do tamanho do Brasil. É inviável. Pelo efetivo policial, não tem como. E aí a gente conta com as Forças Armadas, né? A gente conta com uma série de apoios, porque a polícia em si não daria conta pelo efetivo. Na fronteira vai ter o quê? PF, vai ter alguém da PRF, vai ter Polícia Militar do Estado, Polícia Civil do Estado e às vezes Forças Armadas ajudando a cuidar, mas mesmo assim não dá conta. Imagina uma fronteira da Amazônia. Tá maluco. Cara, não dá conta. Lugar, né? É difícil. Talvez com a tecnologia, né? Com a tecnologia evoluindo, né? Enfim, eu acredito que vai chegar um momento que você vai dominar. Com a tecnologia você vai conseguir dominar a fronteira inteira de qualquer lugar. Por causa da tecnologia, satélite, enfim, mas ainda tá um pouco. Vai demorar um pouco acredito para chegar, também. Né? Mas a gente torce para que a gente não precise que chegue num nível de educação e conscientização que o crime diminua. Que é quase que uma utopia, se não for uma utopia. E você como policial, você sentiu mudança na sua vida antes e depois de ser policial? Cara, sim. Você como pessoa e tudo? A gente, como policial, a nossa vida tem um clique, digamos assim, muito grande em termos de responsabilidade. Porque você carrega consigo uma coisa que não tem volta, que é um disparo.
se você efetua um disparo, aquele projétil que saiu da sua arma, ele não vai voltar. Então você tem que ter um nível de responsabilidade, de inteligência emocional muito grande para que você não cometa, às vezes, uma atitude a qual você vai se arrepender e aí você não vai conseguir voltar no tempo e fazer com que aquilo se apague. Então é o tempo todo você tendo que tomar cuidado, mensurar o que pode, o que não pode ser feito, o que pode se tornar um excesso e o que não vai se tornar um excesso, para você ter uma vida tranquila, sempre fazendo aquilo que está dentro da lei. Então, a gente carrega um teor de responsabilidade, você sabe, muito grande, cara. A sociedade confia na gente, né? E a gente representa o nome de uma instituição, então a gente não pode falhar, porque se às vezes alguém, dependendo da profissão, se a pessoa falha, a pessoa vai lá com a borracha e apaga. Se a gente falha, às vezes é uma vida que vai embora. Então o nível de responsabilidade que eu tive depois de entrar para a polícia aumentou consideravelmente. E mentalmente tem que estar preparado, né? A gente estava conversando antes aqui de começar o papo sobre, que até trouxe um dado que eu não sabia, que a Polícia Federal tem talvez o maior índice de suicídios, né, de policiais, comparado até com outras polícias, cara. Por que você vê isso? Por que você acha que é tão maior assim, cara? Na verdade não sou eu que acho, tem uma reportagem, né, cara, saiu uma reportagem no jornal Metrópolis em 2019 que trouxe esse assunto, e isso chamou muito a atenção de muita gente dentro da polícia. A gente ficou preocupado, e assim, as polícias precisam realmente ter atitudes que cuidem da saúde mental do policial, porque a gente vive sob um estresse muito grande, cara. Eu acho que a pior época para um policial viver é a época que a gente está vivendo, né? Porque nunca foi tão grande a pressão em cima da vida de um policial, que é pressão da sociedade, é pressão do judiciário, é pressão da mídia, é pressão de tudo quanto é canto. E você tem que lidar com aquilo. Você faz a coisa certa e ainda assim você lida com uma série de pressões, mesmo você fazendo a coisa certa. Então, o policial ele tem que ter um cuidado especial com a sua saúde mental, porque a gente recebe pressão de tudo quanto é lado, cara. E se você não tiver com uma gestão emocional... O que você indica para uma pessoa conseguir, um policial aí que vai entrar, alguém para se manter bem dentro da polícia? Se cuidar com alimentação, atividade física, terapia, enfim, o que você... Cara, tudo que é cientificamente comprovado é válido, né? A gente tem uma série de artigos científicos que comprovam os benefícios da atividade física para a saúde mental, né? Esses dias mesmo eu li uma série de artigos que comprovavam, que mostravam ali que quanto maior o seu nível de atividade física, menor é a sua propensão à depressão, por exemplo. Não quer dizer que você não vá ter, mas as pessoas que praticam atividade física constantemente, elas tendem a não ter ou ter menos a depressão. Então, já começa por aí. É válido a atividade física? É super válido. É um dos caminhos que te levam a isso. E outros hábitos saudáveis. A alimentação é primordial também, né? Se afastar de drogas como álcool e cigarro, enfim, qualquer tipo de droga te prejudica, inclusive mentalmente. Se afastar de hábitos de convivência socialmente falando, sabe? Dependendo do grupo que você anda, o que é vivido dentro daquele grupo pode te afetar psicologicamente. Eu vejo pessoas brigando, cara, por política, brigando por time, brigando por uma série de coisas que eu não vejo isso como uma coisa saudável. E eu tenho falado muito sobre uma coisa que a programação neurolinguística traz, né, que é mapa não é território, que é um dos pressupostos da programação neurolinguística. E ali, quando você estuda a fundo o que é mapa não é território, você começa a entender que não existe a opinião certa ou errada. É que cada pessoa enxerga o mesmo território, ou seja, uma coisa fática, de formas diferentes. Então, o que você vê sobre uma situação pode ser diferente do que eu vejo. Ou seja, quando as pessoas começam a entender isso, começam a entender que, a sua maneira de enxergar a política e a economia do país pode ser diferente da minha. Ok,
Eu não vou querer te convencer, falar que eu tô certo e você tá errado, porque não existe certo ou errado. Mas aí eu vejo as pessoas se degladiando. Não, a minha concepção política é essa e é isso que eu acredito e você tá errado. E aí começa a entrar numa seara que vai te prejudicar, vai te trazer aumento de cortisol, que vai começar a te trazer uma série de prejuízos físicos e mentais, né? Porque tem uma coisa que se chama doenças psicossomáticas, que são doenças que elas te trazem dores físicas, digamos assim. Uma das coisas que eu acho que também que traz muito psicossomático, que vai somando, é você não saber lidar com a emoção, você engolir muito sapo e você não saber como lidar com isso ou extravasar de outra forma. Né? O cara engole, não fala, engole, daqui a pouco explode alguma coisa. Exatamente. Vai exagerar no álcool, na droga, ou vai fazer alguma coisa contra si. A pessoa às vezes acaba surtando, enfim. Acha uma válvula de escape para isso. O esporte é um dos caminhos, né? Vai praticar esporte para você desestressar um pouco, né? A gente, na nossa atividade, a gente tem que saber usar um chipzinho para o trabalho, usar um chipzinho para a família, para você não descarregar dentro de casa. Que não é mil maravilhas. Às vezes tem uma treta de um trabalho que você fez, aí deu ruim alguma coisa, com algum colega, alguma treta com um colega, às vezes chefia também, enfim, tem tudo isso, né, cara? Se tu não souber lidar e saber que faz parte da vida também, cara, e às vezes deixar, às vezes tu pensar assim, pô, deixa isso pra lá, não vou me estressar com isso. Se você querer começar a pensar muito demais nas coisas ou remoer demais as coisas, você fica mal, cara. Eu tive uma época ali na polícia que eu comecei eu vi que eu tava começando a remoer demais as coisas, eu pensei, não, desacelera aí, deixa ser, cara, vai passar. Mas tem gente que não consegue lidar. Não consegue. Você quer ver um exemplo de uma coisa que, essa é clássica, que tira a gente do eixo e causa muito transtorno mental, digamos assim? Quando você assiste, eu já não assisto TV já tem alguns anos, né, jornal, essas coisas assim, porque estavam me fazendo mal. Não falo para as pessoas, não assistam, não é isso. Foi uma opção minha, porque a minha saúde mental não estava legal. E aí, se eu tiver que assistir hoje, eu consigo filtrar numa boa. E é justamente isso que eu quero dizer. Porque quando você assiste a um telejornal, que entra aquele especialista em segurança pública, que nunca botou uma arma na cintura e foi pra rua, lidar com tráfico, lidar com criminoso, que não sabe o que é, nunca teve essa experiência, ele vai lá e emite a opinião dele, não, porque o policial deveria ter feito isso, o policial... Aí ele começa a emitir as opiniões dele. Como é que você fica? Você fica puto, não, né? Você fica irado e tal. E é isso. Às vezes não é nem especialista em segurança pública, só uma jornalista, um jornalista. Exatamente. Falando mesmo. E isso, na sua cabeça, te faz mal. Porque você fica remoendo isso na sua cabeça, isso mexe com o teu cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse, isso te faz mal. Isso literalmente te faz mal. Agora, quando você aprende, aí eu volto na questão do mapa não é território, quando você aprende que as pessoas têm opiniões diferentes, não está certo nem está errado, quando você vira aquele especialista falando aquelas coisas que você não concorda, você vai olhar e vai falar, no meu ponto de vista, falou um monte de besteira. Ok, mas é a forma com que ele enxerga. Às vezes, na cabeça dele, ele está falando tudo que é certo, tudo que... mas ele nunca teve a experiência que a gente teve na rua. Então a nossa forma de enxergar aquilo que ele está enxergando é diferente. Então assim, eu olho esses caras falando hoje, já não me incomoda mais, porque eu sei que é a forma dele enxergar, é o mundinho que ele vive. Assim como eu posso de repente dar uma opinião sobre algum assunto que eu não tenha tanto conhecimento e alguém olhar e falar assim, o jogador do teu time de futebol chega a falar na rede social, o cara às vezes pensa, pô, esse torcedor falando um monte de merda, não sabe como é que funciona realmente. Exatamente, cara, exatamente. E a gente se estressa com esses especialistas. Porque, sabe o que acontece? Quando você desliga a TV, aí o cara que tá lá, o especialista, ele vai dormir igual o bebê gordinho. Você vai botar a cabeça e não vai conseguir dormir direito e não sabe por quê. Transtorno do sono, aí começa às vezes a dar uma depressão, uma ansiedade, enfim, é complicado, cara. Complicado. Na verdade, a folga é relativa, né? A gente, quando carrega uma carteira policial, a gente acaba sendo policial 24 horas, né, cara, por dia. E já vi situações em que eu achei estranha e eu achei melhor intervir naquela situação.
né? Já vi pessoas usando droga em parada de ônibus com uma senhora e uma criança, né, um grupo de garotos. Como é que é a tua abordagem com um cara aí numa situação dessa, por exemplo? Cara, hoje eu tento conscientizar a molecada, trocar uma ideia ali por fora e tal, mas antes era um pouco mais ríspida, né? Eu achava que chegar e dar um esporro mais ríspido e tal era a melhor forma. Hoje eu tento conscientizar, porque, pô, tem uma criança, tem uma senhora, e às vezes aquela senhora não vai querer que a filha, o filho tenha esse tipo de contato e tal, então a gente tenta conscientizar, né? Enfim, a gente tenta fazer no começo o cara fica forma. um pouco mais com os ânimos, né? Mais aflorado e tal. Mas a gente vê com o tempo de polícia, você aprende a lidar melhor, ser um pouco mais flexível para conseguir lidar da melhor forma com aquela situação, né? Mas teve que prender na folga, então, alguma vez? Cara, aconteceu? A gente tem, se a pessoa estiver usando drogas ali e tal, né, faz parte de uma transgressão, eles não ficam presos, mas já houve caso de levar para a delegacia e tal, aí, né, lavrar aquele circunstanciado ali e tal, Mas e assalto, acontece. Não, assalto ainda não. Pode acontecer a qualquer momento. Né, Espero que não, né, cara? Tá acostumado, tava lá no Rio, todo mundo. Não, todo mundo teve. Foi assaltado, tá ligado? Aqui é a região que a gente andou aqui em Brasília, aqui pelo menos a região central parece muito segura. Aqui é assim, muito né? tranquilo. Aqui é muito tranquilo. Claro, também os donos que têm poder vão querer deixar uma região tranquila para eles viverem. Né? Exato. Como, mas assim, se você for para o entorno de Brasília, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, né? Em termos de segurança. Aí você vai provar um pouquinho mais da criminalidade. E tu se adaptou bem com as mudanças de cidade, longe do Rio, de praia, então? Eu saí de casa já cedo, né? Com 22 anos eu já saí para morar logo em Manaus, longe pra caramba. Já fiquei 4 anos lá. Aí depois voltei pro Rio, fui para Cuiabá, Brasília. Enfim, me adaptei bem, cara. Aqui eu tô bem adaptado, né? Eu estudo, sou empreendedor aqui também. A gente não pode ser sócio, administrador de empresa nem nada, mas a gente pode, a legislação nos permite ser sócio cotista. Então, eu gosto de empreender, gosto de estudar e aqui é um lugar muito bacana para isso. A gente consegue desenvolver bem isso. Eu gostei daqui, cara. Enfim. É bom, uma cidade organizada. Deixa eu ver aqui, ó. Mandou uma pergunta aqui no Instagram do Café com a Polícia, o Thiago Souza. Como foi a preparação física para o COT? Você fez alguma preparação física específica para poder começar o COT? Ou você já estava bem e não se preocupou com isso? Não, eu sempre tive uma vida muito ativa, né? Com muita atividade física, muito ligada ao esporte e tal. Mas independente disso, você tem que fazer, né? Eu fiz uma preparação bacana, incluí bastante água, bastante natação ali, bastante corrida, parte de reforço muscular, musculação, de tudo tinha um pouco, né? Eu fiz uma preparação bem bacana para poder... Você não consegue entrar em nenhum... Tem que aguentar o tranco, né? Ia precisar. Nenhum desses cursos operacionais você consegue entrar se você não fizer uma boa preparação, cara, porque a exigência física é muito grande e não tem como ser diferente disso, né? Você tem que realmente selecionar um público muito específico para cumprir as missões. Você fez uma dieta de engorda antes do COT? Cara, eu não fiz uma dieta de engorda. Naturalmente, quando você aumenta o seu quadro de treinamento, é natural que você passe a comer mais, pelo menos é o que eu vejo na maioria das pessoas. Você acaba comendo bastante e tal, o seu organismo pede isso. E aí, se deu vontade, coma, faça uma dieta ali para você chegar com uns quilinhos a mais, não chegar pesado, é diferente se chegar gordo, pesado, mas com uns quilinhos a mais para ter uma gordurinha para queimar durante o curso. Porque o cara, quando chega muito fino, é complicado. É bom você ter uma gordurinha para queimar, como a gente fala. O que você considera de características da pessoa mesmo, essenciais para ser membro de uma operação, para ser um operador especial, no caso? Independente se for COT, se for CORE, se for BOP, o que você considera que seria características da pessoa mesmo, emocionais, comportamentais, enfim, essenciais? Eu acho que o primeiro e o mais importante item é o propósito. Se o cara ele não tem como se fosse aquele chamado, como eu falei, né, se a caveira ou o falcão ou a águia não o chama,
nem vá. Você não tem um propósito disso, né? O propósito é o que nos move em qualquer coisa na nossa vida. Você um dia teve um propósito de ser um policial. E aí você moveu toda a sua estrutura para isso. Então, quando o cara tem um propósito, que ele sonha com aquilo, que aquilo para ele é um estilo de vida, é o primeiro passo. O segundo passo, você tem que ser uma pessoa emocionalmente muito equilibrada, cara. Você tem que saber controlar as suas emoções e tal, porque você vai lidar com emoções o tempo inteiro. Então, se você é uma pessoa desequilibrada, não vá. Em algum momento você vai ficar pelo meio do caminho. Conversando com a galera agora no Café com a Polícia, muita gente de operação especial, a grande maioria é muito tranquilo, cara. Vocês são pessoas muito tranquilas, assim. Você olha assim, nem parece que é um operador tático, assim. Isso que eu acho engraçado. Acho que vem muito do controle emocional, né, que tu comentou. Você tem que desenvolver muito bem isso. E outra, tem uma máxima das operações especiais que é você fazer o simples no momento de crise. No momento em que todo mundo está surtando, que está aquele caos, é você ter a frieza de fazer o simples. O Operações Especiais, ele não faz mágica, algo que ninguém faz. Não. Ele vai fazer o simples, o que tem que ser feito nos piores momentos, no momento da crise. Essa é a máxima da Operações Especiais, é você ter o controle emocional e usar as técnicas que você aprendeu nos momentos de crise, para tentar, né, ajustar aquilo ali, aquele caos. Enquanto muitas pessoas estariam, né, vivendo o caos junto com o caos. Show de bola. Agora nós vamos, Felipe, para o quadro chamado Tiro Rápido. O que é o tiro rápido? Eu vou fazer uma pergunta, vou falar uma frase, você vai completar de maneira rápida com o que vier na cabeça. Uma palavra, uma frase também, a resposta rápida. Tá preparado? Bora. Bora lá. Felipe, para você, polícia é? Estilo de vida, propósito. Ser policial é ser? O super-homem da tua família, principalmente. Um motivo para ser policial? Propósito de vida. Um motivo para não ser policial? Se você não quer fazer algo pela tua sociedade, não seja. O que eu mais gosto da polícia é? A vida ao lado dos caras que têm o mesmo propósito que eu, cara. É bom. Maneiro. O que eu menos gosto da polícia é? Pensar que um dia vai acabar. Eu vou ter que me aposentar. Legal. Um dia vai... Um dia eu vou ter que me aposentar. Amigos na polícia são? Irmãos. É uma parceria forte pra caramba. Né? Demais. Se precisar, qualquer coisa ali. Se eu voltasse no tempo, eu... faria tudo de novo. Show de bola. Policial bom é policial? Que veste a camisa da polícia e faz um trabalho honesto e justo. Bandido bom é bandido? Na cadeia. Minha família é? Tudo. Agora mais uma última pergunta para finalizar. Penúltima, na verdade. Qual o momento mais difícil da tua vida? Olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da tua vida? E como tu superou ele? O momento mais difícil da minha vida foi dentro do curso da Core, quando vieram as sequências de pancadas físicas e emocionais. 2 pancadas físicas em pouco tempo, um corte no pé no 3º dia de curso, depois um corte na canela que me fez quase amputar a perna. Com 1 mês de curso, a médica... Como é que foi esse corte? Eu cortei o pé numa instrução na madrugada lá, e aí estava mancando do pé já. No 5º dia, a gente foi subir uma marcha num ambiente de selva lá em Guapimirim, e tinha uma árvore caída. Eu passei uma perna e eu estava full, né, com todos os equipamentos, e carregando um panelão que fazia parte da instrução que ia ter. Passei a perna que estava machucada, né, a esquerda, e quando eu fui passar a perna direita, um cipó agarrou na ponta do meu pé. E aí eu caí com todo o peso do corpo e equipamento com a canela na pedra. Tum. E aí rasgou minha canela na hora. Pô, foi uma dor que, cara, indescritível. E ali os colegas me ajudando, meus irmãos ali, me carregando, me ajudando a subir. E aí eu tinha a perna direita machucada e o pé esquerdo machucado. Só Deus sabe. A gente foi tocando e tal. E o processo inflamatório na canela foi progredindo de forma acelerada. Ambiente de selva, calça, né? Tudo fechado, abafado, sem fazer uma asepsia, sem repouso, sem medicação.
processo de infecção foi... Ambiente propício para... foi alastrando. Quando a gente desceu no outro dia, eu passei numa ambulância que tinha, ele fez o curativo, o médico fez o curativo e me deu uma amoxicilina de 1 grama, que eu fiquei tomando, mas não adiantou muito. Era falta de alimentação regrada, falta de repouso, né? Extremos de exigência física, aquela coisa toda de curso. Com 1 mês de curso, a minha canela estava quase da grossura da perna já. Caralho. Tava inchada, era tudo pus, eu não sabia. Aí o coordenador falou, ó, você hoje vai ter uma liberação e você só me volta amanhã com um laudo médico na mão. E aí teve a liberação, 11 e pouca da noite daquele dia, eu corri para a emergência do hospital, a médica olhou e falou, ó, você tá maluco que eu vou te dar um laudo para você voltar, cara, isso tudo é pus. Aí eu, como assim pus? Ela falou, isso tudo é pus. Eu apertava a minha canela assim, quando eu tirava o dedo, o buraco não voltava não, cara. Ficava aquele buraco ali, ó, tempão de tanto pus. Aí ela falou, aí tem mais, você vai fazer um exame agora, vai tirar um raio-x ali, se esse pus chegou no osso, você vai entrar para a sala de cirurgia e vai amputar a tua perna. Eu falei, porra, eu só precisava de um laudo. Caralho. Comprovando que eu podia continuar no curso, e a mulher falando que eu ia amputar minha perna. Aí aquilo ali me deixou realmente preocupado, e eu tendo que voltar, isso já era 00:30 e pouca, e 4 e pouca da manhã eu tinha que estar lá praticamente pronto para apresentar. Aí, resumindo, saiu o resultado do exame, o pus não tinha chegado no osso. Ainda. E para persuadir a médica para ela me dar um laudo, foi difícil. Mas ela me deu uma medicação muito forte, eu peguei o laudo, corri pro curso, fui tocando o curso, e aí, faltando 1 mês para acabar o curso, foi quando teve uma liberação no final de semana. Aí a gente saiu um sábado à noite que eu cheguei na superintendência, que até então eu ficava lá. E aí liguei para casa e meu casamento tinha acabado. Aí foi uma pancada emocional. Já tinha... Não, até então tava tudo ok. Quando você foi pro curso, tava ok? Tava ok. Eu deixei minha filha em casa com 6 meses de idade. Eu saí do curso, ela já tinha 9 meses. 9 meses e pouco. E dentro do curso, meu casamento acabou. Caralho. E aí eu não pensava em outra coisa. E não ia adiantar eu sair do curso para resolver, porque não ia resolver. Não tinha mais Se volta. fosse resolver, eu teria saído. E aí eu tive que tocar o curso até o final, com um turbilhão de emoções na cabeça e tal. Aí tu mostrou foi o controle emocional ali, né, cara? O mundo pegando fogo, caindo tudo, e tu, não, a minha missão é essa, tal. Difícil. Foi o momento mais difícil da minha vida, foi ali. E isso dentro de um curso, né? Aí teve, acho que o momento mais difícil da minha vida fora do curso, que foi quando acabou o curso que eu voltei para casa, que eu entrei em casa e não tinha mais ninguém. Ali foi... Aí eu fui à lona, total. Você estava há quanto tempo casado? Eu tinha um relacionamento de 6 anos. Cara, não é fácil. Às vezes acabou. tu termina com alguém que você tá há pouco tempo e é ruim pra caramba, cara. Imagina um casamento com filho e tudo mais. Meu, Foi doído demais, cara. Como é que tu superou isso, cara? Através da leitura. É? Eu tinha tudo para entrar num quadro depressivo pesado. Tudo para entrar num quadro depressivo pesado. Quando eu entrei na minha casa, o apartamento estava exatamente do jeito que eu tinha deixado. O quartinho da minha filha estava do jeitinho que tinha deixado. E aí eu estava sem grana na época, eu tinha que sair daquele apartamento de 3 quartos para ir para uma kitnet. Só que eu não tinha dinheiro para contratar um cara para pintar e deixar reformar tudo para entregar a chave. Mas quando eu tive que mexer naquilo tudo, eu fiz eu mesmo. E aí doía, cara, todo dia. Imagina, eu pegar o berço da minha filha para vender, eu pegar o armário dela para vender, eu pintar a casa aqui. E aí o último cômodo que eu tive coragem de entrar para pintar foi o quartinho dela. Ali eu chorava, cara, todas as madrugadas, virava madrugada chorando, de dor. Mas superei aquilo ali através da leitura. Eu comecei a ler sobre inteligência emocional e foi assim que a inteligência emocional entrou na minha vida. Eu comecei a ler, o primeiro livro que eu li foi um best-seller do Daniel Goleman, chamado Inteligência Emocional, inclusive, um livro de 1995. E depois daquele livro, eu vi muitas coisas do meu comportamento ali dentro. E aí eu comecei a ler um livro atrás do outro. Eu não lia um livro por ano. Aí eu li aquele livro tanto ali... que tu leu pra entrar no concurso, depois tu... Não lia mais, cara. Eu só estudei pro concurso, depois eu não lia mais. E aí eu passei a ler um livro por mês. Quando eu vi, lia 2. Quando eu vi 3, 4, eu cheguei a ler 5 livros por mês.
Sempre com viés de inteligência emocional ou programação neurolinguística, neurociência, lia sobre perfis comportamentais. E aí eu comecei a entender quem eu era, o que eu fazia, por que eu fazia. E aí a inteligência emocional realmente ganhou um peso muito grande na minha vida, cara. E é uma bandeira que eu carrego hoje sobre a inteligência emocional, porque foi através da leitura e conhecendo um pouco sobre a inteligência emocional que eu consegui não entrar num quadro depressivo e até mesmo, de repente, um suicídio, um surto, alguma coisa assim. Quanto tempo tu ficou nessa até tu sentir, pô, agora eu tô bem, superei a situação? Cara, eu fiquei o período todo de 2018. Isso a gente tá falando ali, setembro, final de setembro acabou o curso da Core. Aí eu passei o ano de 2018 lendo muito sobre isso e sofrendo ainda bastante. Só que assim, aos pouquinhos saindo do sofrimento através da leitura. O ano de 2019 foi um ano muito bacana, assim, porque eu já estava lendo num ritmo muito acelerado e buscando entender, né, cada vez mais quem era eu, como é que eu poderia sair daquela situação e tal, de tristeza, e fui realmente saindo, né? E aí 2020 foi um ano que eu fiz o MBA, né, em Desenvolvimento Humano de Gestores pela FGV, e eu estudei muito a parte comportamental. E ali eu falei, realmente, eu acho que eu estou bem mais tranquilo. Então, assim, é gradual, né? Que você não consegue sair, assim, como um estalar de dedos. Mas acho que do início do ano de 2019 para frente ali, lógico, tem os momentos de recaída que você pensa e tal, sente aquela dor ali, mas foi a saída do fundo do poço. Qual desses livros você mais te marcou? Tirando o primeiro, né? Claro que você leu. O primeiro ele é muito marcante, cara. Mas eu acho que não tem o livro, e sim alguns livros que são muito impactantes, né? O livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, ele realmente marcou porque eu vi muitas coisas lá dentro que faziam parte do meu comportamento e que não eram legais, e que aquilo era a origem de muita coisa que me fazia sofrer. E um outro livro que me marcou bastante foi O Jeito Harvard de Ser Feliz. Cara, foi excepcional. É muito bom o livro, ele traz um viés de felicidade, psicologia positiva e tal, que é muito interessante também. E teve um livro, e aí eu vou citar esses três, né? O Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, O Jeito Harvard de Ser Feliz, e um livro chamado Como Chegar ao Sim. Cara, excepcional, porque ele traz do William Ury, que é um professor de Harvard também. Ele tem um projeto de gerenciamento de crise em locais de conflitos, de guerra civil. Ele trabalhou no governo americano também, gerenciando conflitos e tal. Então, o livro é basicamente sobre gerenciamento de conflitos ali, de crise, né? Como chegar ao sim. Que é excepcional. Você traz para a tua vida, cara. Qualquer problema que você tem que resolver, ele traz algumas premissas, né? E a primeira que ele traz é: tire a pessoa do problema. Porque às vezes a gente quer resolver alguma coisa, mas a gente fica apegado à figura da pessoa, que ela que nos causa um certo, aquela revolta, aquela raiva, alguma coisa sentimentalmente falando. Quando você tira a pessoa do problema, você vai analisar o problema de maneira fria, aí você olha e, tá, então qual é a solução, quais são as soluções que eu posso trazer para cá, sem trazer essa pessoa. Quando você traz a pessoa para o problema, aí as coisas ficam mais influenciadas ali pela figura da pessoa, né? E aí, cara, às vezes é com a chefia, às vezes é com um companheiro teu de trabalho, às vezes é com a tua esposa. E aí, se você tiver algum probleminha de relacionamento com aquela pessoa ali, isso vai te dificultar a resolver. Então, esse livro ele te traz um viés muito bacana, que quando você começa a tirar as pessoas do problema e analisar o problema de forma mais fria, você começa a trazer conclusões, resoluções de maneira mais assertiva, fica um pouco melhor e menos sofrido, né? Então é um dos livros que eu também indico, esses três basicamente. Jeito Harvard. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ser Feliz. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Esse eu já tinha visto e até me interessei, mas não comprei. E Como Chegar ao Sim. Como Chegar ao Sim. Do William Ury. Muito maneiro. Bacana. Para finalizar, Felipe, qual recado você tem para dar para alguém que quer ser policial um dia? Às vezes uma molecada aí, ou alguém que também já está na caminhada, enfim.
Qual recado você tem para dar para as pessoas que querem ser polícia? Cara, ser policial é uma coisa muito bonita para aqueles que têm esse propósito. E aí o recado que eu deixo para a galera é: vá lá, busque esse propósito. A gente tem um papel e um lápis da nossa vida. E aí qual vai ser a história que a gente vai escrever da nossa vida? Vai ser uma história de sucesso, uma história de realização? Você vai conseguir deixar um legado para amanhã ou depois um seu filho ou alguém que venha depois de você possa olhar para você e te admirar aquilo que você fez, as decisões que você tomou? Ou você vai escrever uma história de fracasso, de derrotas, uma história de que você não consegue alcançar nenhum dos seus objetivos? Qual é a história que você vai escrever? Então eu deixo essa mensagem para a galera: escreva a melhor e mais bonita história que você consiga da sua vida. Principalmente aqueles que querem ter filho, porque um dia seu filho ou sua filha vai olhar e vai falar: porra, esse é o meu herói. E isso não tem preço, cara. Show de bola. Felipe, obrigado demais, irmão. Valeu, obrigado. Foi bom demais o papo. Obrigado ao Café com a Polícia, Café com a excepcional. Show de bola. Estamos aí com reflexões, história de polícia, um pouco de reflexão sobre a vida, enfim. Massa demais tu compartilhar a tua experiência aqui com a gente, até coisas até pessoais, assim. Agradeço demais pela confiança em falar. Você que curtiu o papo, vai seguir o Felipe lá nas redes sociais. Vou deixar, como é que é teu Instagram? machadofelipe.oficial. Pessoal, segue ele lá, acompanha ele, bom demais, gente boa demais. E deixa o like no vídeo, né? Não se esquece, pô, o pessoal às vezes assiste e esquece de deixar o like. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, né? Só que faltava ter assistido 1h40, 1h30 de entrevista e não gostou. E comenta aqui embaixo o que achou. Fala assim: vim até aqui, achei tal coisa da entrevista. Comenta aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até a próxima.